Graça e paz, bom dia, bem-vindos a mais uma devocional, Shabbat Shalom, que o Senhor nesse dia possa te abençoar poderosamente. Como você está vendo, hoje nós estamos aqui com um cenário na cor laranja, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver aqui, se não está confundindo, é blusa laranja, atrás laranja, enfim, porque nós estamos aqui para trazer a conscientização sobre o Maio Laranja, esta campanha contra o abuso sexual, né? Dizer não ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, fazer bonito é isso, é cumprir o nosso papel como igreja, né? E nós podemos, como igreja, fazer parte desta rede, né, e juntos dar as mãos aí com a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, enfim, com todos os órgãos responsáveis, né, pela proteção da criança, do adolescente. E nós estamos aqui então com este tema, o nosso tema dessa devocional hoje é nossa responsabilidade. Quer fazer bonito? Devemos assumir então a nossa responsabilidade. Quer fazer bonito? Assuma a tua responsabilidade como cristão. Então estou aqui hoje como pastora, como estudante de psicologia, como psicanalista já formada que sou também, para juntos, né, somarmos toda essa força, porque precisamos dar as mãos, né? Pastores, padres, enfim, os profissionais da área, os responsáveis. Todos nós somos responsáveis pela proteção da criança e do adolescente. Então, por isso esse tema é nossa responsabilidade. E nossa responsabilidade por quê? Quis trazer ênfase a essa palavra de responsabilidade, porque cada dia mais ouvimos pessoas dizerem que estão fugindo de responsabilidade. Então, de repente, hoje você também está aí numa fuga contra a sua responsabilidade e é a mesma coisa que desse aquela freada agora e voltar ao propósito, voltar à responsabilidade. Deus nos chamou para a responsabilidade. Tudo que o inimigo quer é que nós retrocedamos, né? Que nós venhamos retroceder. Por quê? Porque quando nós retrocedemos, ele avança. Quanto mais calado ficarmos, ele vai avançar. Quanto mais usarmos um véu de sigilo, mais ele vai avançar na surdina, na escuridão. Não é verdade? Por que que os maiores crimes, né? A maioria dos crimes acontece durante a noite, nas madrugadas, porque as pessoas de bem estão dormindo, né? Não é verdade? Aquelas que não são do bem estão por aí, sapeando, né? Buscando como leão uma alma para tragar. Então nós temos ensinado à igreja, se retrocedermos, o inimigo vai avançar, tá? E a igreja, ela nasceu com um propósito. Então hoje essa palavra responsabilidade vem também para que nós possamos pensar, você que está aí me ouvindo, não sei qual a sua denominação, a sua igreja, você faz parte, né, do corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo, tá? Ela nasceu com um propósito e a igreja, apesar de trabalhar organizadamente, ela não é uma organização, por isso temos que ter essa responsabilidade. Ela não é uma organização, apesar de trabalhar organizadamente, ela é um organismo vivo. Nós, como igreja, nós somos um organismo vivo e nós precisamos multiplicar, nós precisamos estar atento à nossa chamada e cada um dos seus membros, dos discípulos, tem a sua parte, a sua função nesse corpo, né? Uma célula biologicamente falando, né, uma célula aí no nosso corpo, se ela não se multiplicar, ela morre. E assim também é a igreja, se não multiplicar, morre. Se não cumprir o propósito, por que a igreja ficar de portas abertas? Será que só para que os seus membros, discípulos, venham ali para poder estar preocupados com o seu próprio umbigo ou os seus próprios problemas, ou só para olhar, né, no vertical? Ou como igreja também nós somos chamados para olhar no horizontal, para avançarmos, seja dentro da política, seja aqui agora como essa rede de apoio, né, a todos aqueles que estão aí empenhados, trabalhando nesta proteção da criança, do adolescente, da mulher, enfim, contra todo tipo de abuso, né? Então a célula ela precisará se multiplicar, senão ela vai morrer. E como igreja precisamos também assumir
assumir a nossa responsabilidade, né? Porque a igreja, ela tem essa responsabilidade diante de Deus, nós temos a responsabilidade diante do mundo, né? Não podemos ficar com os nossos olhos fechados, não podemos colocar aí o véu do sigilo, não podemos ficar no faz de conta, não estou vendo, não é comigo. É claro que nós sempre instruímos que aquele que passando se mete numa contenda alheia é como pegar um cão pela orelha, né? Porém, como que você vai soltar esse cão depois? Só que na questão da criança, do adolescente, nós somos todos responsáveis. Ah, essa criança não é responsabilidade minha. Se você é o adulto mais perto desta criança, ela é sua responsabilidade. Se você está na porta do supermercado, se você está numa esquina, se você está passando num bairro e aquela criança está ali sozinha e você não está vendo o pai por perto, está vendo que está acontecendo algo de ruim e você dizer que não é responsabilidade sua, não. A lei, ela traz a sustentação de que é responsabilidade de todos nós de proteger a criança, proteger o adolescente. Amém? Então, que nesta manhã possamos pegar essa palavra responsabilidade e assumir a nossa responsabilidade e cumprir o nosso papel, cumprir o nosso propósito nessa terra como igreja, não fechar os olhos e caminhar somente no vertical. Devemos sim olhar para esse horizontal para assumir a nossa chamada. Pois se a igreja assumisse a chamada dela na terra, o mundo não estaria desse jeito, não é verdade que está? Porque as estatísticas dizem que apesar de muito mais cristãos surgirem, né, o número ter aumentado, nós estamos vendo uma sociedade o que é cada vez pior. Isso é verdade ou não é? Eu tenho perguntado por que tantas igrejas se abriram, que foram abertas, tanto o número de cristãos no mundo cresceu e por que o mundo está pior? Né? São perguntas que nós devemos fazer. Por que será? Será que é porque os crentes acomodaram? Será que é porque os crentes estão dormindo? Será que é porque os cristãos estão em suas casas com esse véu aí do sigilo? Eu não vi, eu não ouvi, eu não vi e eu não falo, né? Agora sim, claro, se não edifica, não quero ouvir, não quero ver e não quero falar. Mas se vai proteger, se vai cuidar, se vai cumprir o propósito, sim, eu preciso estar com os ouvidos atentos, os olhos atentos, um olhar clínico, né? Inclinar sobre o discurso de uma criança, me importar com o que ela está dizendo, com os sintomas, com o comportamento, o que ela está apresentando, porque é um ser humano, não é apenas, a alma não tem idade, não é verdade? Então, será que os crentes estão realmente acomodados, não estão dispostos a assumir riscos ou assumir responsabilidades, não é verdade? E realmente, nós como pastores há mais de 20 anos, nós temos visto isso, né? Tanta responsabilidade que a igreja tem, se ela cumprir é muito mais leve do que ficar se escondendo, mas na hora da chamada para o compromisso, quantos que se escondem, seja em um Desperta Débora, seja num Casa de Paz, no abrir uma célula, no convidar as pessoas, né, para ouvir falar sobre Jesus, fazer um jantar, fazer um chá, chamar os amigos, falar do evangelho, da mudança de vida que o evangelho traz, né? Mas a maioria, né, hoje não estão muito preocupados em construir o nome do Senhor, que Ele cresça e que eu diminua. Mas quando nós estamos muito preocupados em construir o nosso próprio nome, então tudo se torna uma confusão na nossa vida. É como a Torre de Babel. Façamos uma torre que possamos chegar ao céu e que o nosso nome seja conhecido. E o que Deus então fez após ouvir uma coisa dessa? Ele veio e confundiu as línguas. Então toda vez que não é o nome do Senhor que será exaltado, que não será em prol do outro ser humano, o nosso sacrifício, a nossa responsabilidade, o nosso ministério, então Deus vem, Ele nos confunde e faz com que tudo seja fechado. Amém? Mas hoje o Senhor está nos chamando para que a igreja possa assumir os riscos, a responsabilidade, porque muitos não estão dispostos mais. Se acomodaram em seus bancos da igreja, se acomodaram nas cadeiras confortáveis da igreja, se acomodaram no ar-condicionado da igreja, não se fala mais de cruz, né? Agora só se fala, eu sou filho do rei, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, e
muitas vezes nos esquecemos daquele que está sofrendo. Então, Deus hoje nos chama para essa responsabilidade, para sermos um braço estendido aí, um elo, de uma corrente nessa rede de proteção à criança e ao adolescente, tá? É claro que todo mundo não quer sair do conforto, ninguém quer sair do conforto, nem eu, né? É claro que nós preferimos o conforto de uma vida sem compromisso. Quem que não prefere? Eu também prefiro, claro. Só que nós precisamos entender que Jesus nos achou, tá? E não há mais como viver no negacionismo, não tem como eu negar que o Senhor me chamou para fazer discípulo, que o Senhor me chamou para fazer com que essa família dele aumente, que o Senhor nos chamou como irmãos mais velhos no corpo de Cristo para proteger os mais novos que estão chegando, que querendo ou não são crianças e adolescentes também, apesar de ter 50, 40, 60 anos, se eles chegaram agora na casa do Senhor, eles também precisam ser protegidos e cuidados e zelados para que esse ambiente possa fazer com que eles se desenvolvam produtivamente, que eles se desenvolvam saudavelmente, para que eles não tenham que ficar reagindo ao ambiente o tempo todo e criar então um mecanismo de defesa reativo, né? Ficar reagindo a tudo e depois acabar criando uma cisão no corpo de Cristo e saindo fora. Então hoje, olha só como que é tremendo, não abrange somente aqui uma criança física, mas em todos os departamentos da igreja. Como igreja hoje, a nossa chamada, a nossa ênfase nesse Shabat é que desperta você que está dormindo, mulheres que estão dormindo, vivendo as suas vidas aí despreocupadamente, como diz a Bíblia nos exorta a levantar, a chorar, a implorar e buscar e fazer o que nós temos que fazer. Esse é o papel da igreja. Nós não estamos no sistema mundano, onde tudo hoje se fala ao contrário. Nós temos a nossa cultura é de Jerusalém, a nossa cultura não é de Roma, a nossa cultura não é terrena, a nossa cultura é do céu, a nossa bússola, que indica o norte certo é a palavra de Deus e não são os outros livros, mas a palavra de Deus, e é pela palavra que nós seremos julgados, né? Então Deus hoje está nos chamando para uma postura, para assumir uma postura. Nós precisamos de postura, de ir para as ruas, de ir para as casas, para as vielas, para os bairros e não somente se envolver com algumas coisas no reino, mas se comprometer com o reino, como bom soldado de Cristo. Tem o relógio de oração, estou dentro. Tem o Desperta Débora, eu estou dentro. Tem a rede da capelania, eu estou dentro. Tem o jejum de oração, eu estou lá, estou como igreja. Assumir. Como que uma igreja vai seguir Jesus de longe? Como que você vai seguir Jesus só de vez em quando vem no templo e dá uma cheirada em Jesus e vai embora, achando que não tem essa responsabilidade? Deus está nos chamando para a responsabilidade. Assumir como igreja o nosso papel aonde estamos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Assumir a nossa chamada, comprometer-nos com a nossa chamada, né? Por quê? Porque Jesus não nos escolheu por nos achar bonitinho apenas, só para nos levar para o céu. Ai, que fofinho, vou levar para o céu para que possa enfeitar o céu. Não, ele viu, ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para que nós possamos, escolheu a mim, escolheu a você, para que nós possamos cumprir esse propósito de igreja, tá? Então hoje o comando é: se comprometa, é responsabilidade nossa, tá? E sobre o abuso sexual infantil, por que trazer essa palavra de responsabilidade, lembrar a igreja quem ela é, mas e o abuso sexual infantil, apóstolo, onde é que fica, né? É de extrema importância nós falarmos sobre esse assunto hoje, nós falarmos sobre esse tema, nós nos comprometermos com esse tema na sociedade. Olha, eu estive pensando, né? Tivemos a palestra, convidei mais de 300 pessoas para estarem nessa palestra. Não foi ninguém. Né? Por quê? Olha, se nós não precisamos, cada um deu uma desculpa, eu vou ver. Ah, eu acho que eu não posso. Será que em um grupo de 300 pessoas, alguém não poderia estar interessado? Não, vou lá ver o que é esse tema sobre faça bonito. Então, eu quero fazer bonito, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu preciso entender que eu sou
corpo, que eu não posso ser como um carrapato no corpo, entende? O carrapato, ele está no corpo, mas ele não faz parte do corpo. Ele só suga, suga, suga. Se você precisar contar com o carrapato no corpo, não tem como. Um dia ele vai explodir, né? De tanto sugar, ele explode, cria um monte de outro carrapatinho, que me parece que é assim que surge os carrapatinhos do sangue daquele carrapato. Então nós somos um organismo vivo, o corpo tem que funcionar. Tem que entender que quando a mão não aparece, ela faz falta. Se o cérebro faltar, então, né? Ou até a parte menos honrosa do corpo, todos são necessários no corpo. Nós não somos um iate de diversões, embora nós tenhamos muita diversão quando nós nos reunimos, mas nós somos um bote salva-vidas. Então hoje o comando nessa devocional é: desperta tu que dormes, postura, responsabilidade. Amém? Com tudo que envolve o reino, porque quem cura as pessoas é o reino. Foi à igreja que Jesus deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Foi para a igreja que ele entregou as chaves do reino dos céus. Foi para a igreja que ele deu o poder de chegar diante dos portões do inferno e dizer: saia para fora, solte. Porque os portões do inferno não pode prevalecer contra a igreja, mas uma igreja que entende o propósito, uma igreja que é unida em todo o propósito, uma igreja que quando tem um Desperta Débora, eu tô lá, eu vou lá, vou fazer minha camiseta, eu vou orar com essa mãe que precisa de ajuda, com o seu filho adolescente, eu vou fazer uma visita, eu vou montar a minha parte naquele bairro, eu vou fazer, eu vou nas vielas, eu vou bater palma, mas você procura 1000 pessoas e você acha 3, 4 que são dispostos. Então estamos o quê? A igreja como fosse um papel aqui, um triângulo, né? A base mais fina aqui embaixo fica pendendo para um lado e para o outro, um monte assistindo e poucos trabalhando. Precisamos mudar, colocar a base maior embaixo, um pouquinho só assistindo de pessoas e os demais trabalhando, todos empolgados no reino de Deus. Cadê? Onde está esse primeiro amor? Então, postura, responsabilidade. Então é importante esse tema, é importante porque para fazermos a prevenção contra os novos abusos e também porque esses traumas de um abuso sexual, né, traz consequências que são provenientes desses abusos, que afetam individualmente a criança, afeta a família dessa criança, afeta a sociedade, né, onde ela está comprometida, envolvida, e pode ter influência nas escolhas futuras dessa criança, dessa família, tanto, né, nas escolhas futuras da vítima quanto da família, trazendo o que? Vários transtornos na organização psíquica da vítima, na organização psíquica da família, porque envolve tudo, né? Então, calcular hoje os prejuízos ali subjetivos na vida de uma vítima de um abuso sexual é praticamente impossível. É praticamente impossível, mas se a igreja entender o propósito, nós podemos entrar com intervenção, onde já aconteceu, aqui nós estamos fazendo uma prevenção, mas quando se entra com uma intervenção é porque já aconteceu, não é verdade, né? E aí então começar a calcular esses prejuízos e apresentar o apoio da igreja a essas crianças, a essas pessoas, aos adolescentes, a mulheres também, né? Quando nós pegamos a Bíblia, quantos casos de estupro nós temos ali na Bíblia e quantas consequências que nós podemos ver no caso de Diná, no caso de Tamar. Diná, né? Que consequências terríveis, as duas, tanto Diná como Tamar, na família de Davi, onde aconteceu esse abuso sexual, né? A espada nunca se apartou da casa de Davi por conta dessa maldição. O Siquém, quando estupra Diná, olha a consequência, os irmãos de Diná vingam a irmã, fazem ali um negócio, né, entre eles, faz com que o povo lá de Siquém
do príncipe se converta a eles, fazendo a circuncisão, pode vender nas nossas terras e nós podemos casar com as mulheres de vocês e vocês com as nossas, ou seja, e a menina ali, né, depois de estuprada, de deflorada, né, como diz a Bíblia, enfim, todo um contexto, trouxe tanto transtorno, morreu um monte de gente inocente por causa da insensatez de Siquém. Então, queridos, como igreja, nós precisamos estar atentos sobre isso, essas consequências horríveis, né, que por conta dessa insensatez, as pessoas são acometidas. Diante do caos, o que pode a igreja ser usada diante do caos, diante de tudo aquilo que aconteceu? Por quê? Porque, olha somente o Senhor que pode dar ordem e trazer a cura para um coração que está ferido, machucado, magoado, né? Um coração que foi violado, uma vida que foi violada, uma inocência que foi violada, um sexo que foi precocemente ali ativado, uma vida sexual nessa criança. Claro que a criança nasce um ser sexual com libido para a vida, mas não nesse sentido, né? Ali, tudo no momento certo seria perfeito, mas ela foi violada antecipadamente, né? Então, diante do caos, a igreja pode ser usada para apresentar o Senhor. Esse Senhor que é o único que pode curar esse coração que foi ferido. O Senhor, Ele é o único que salva vidas, literalmente, que muda destino, que opera nos corações, né? Eu até coloquei aqui, ó, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, lá em capítulo 10, 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só, somente a palavra de Deus pode trazer cura dos nossos pensamentos, né? A transformação da nossa mente, ela vem quando ouvimos a palavra. Então é por isso, como igreja, precisamos ter o desejo constante de pregar. Como igreja, eu não posso deixar matar o meu desejo, eu não posso ficar morta, eu não posso ficar caminhando de cabisbaixa, corcunda, sem um alvo, sem correr para a carreira que me está proposta, sem me preocupar com o que acontece ao meu redor, né? Somente quando pregamos a palavra é que a mente é transicionada. Quando Jesus inicia o seu evangelho dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele não está dizendo um arrependimento ali que a pessoa tem que sentir um monte de coisa, ele está dizendo muda de mente, muda de pensamento, porque é chegado um novo reino, é chegado o reino dos céus na terra. Então, como igreja, é nós que temos essa responsabilidade, essa unção, esse poder, a chave de ligar e desligar está com a igreja. Então, por isso precisamos despertar, né? A transformação, ela só vem quando nós ouvimos a palavra. E a transformação, seja do agressor, do predador, né, sexual, virá também na vida dele quando ele ouvir a palavra. Nós temos que crer, nós cremos, por mais que todas as estatísticas dizem ao contrário, mas quando a palavra penetra a mente, ela tem o poder de mudar, mesmo que o nosso cérebro também é neuroplástico, né? Ele tem o poder de mudar. Então, a palavra vem renovando a mente, transformando o ser humano por dentro, para depois se expressar por fora, né? Então, nesse momento, de repente tem alguém aí me ouvindo que pode ter sofrido vários tipos de abuso, né? Que pode sim estar com a vida em farrapos. Quantos testemunhos, né, por assim dizer, de pessoas, relatos de casos, pessoas que vêm falar sobre abuso, não acontece só com meninas, homens também. Se eu não me engano, são 36% meninas e 29% de meninos que são abusados. A cada 1 hora, diz as estatísticas, as pesquisas, que uma criança, enquanto eu estou aqui, ó, tem criança sendo abusada, tá? As crianças são cerca de, se eu não me engano, 4 crianças a cada 1 hora estão sendo abusadas em toda a terra. Então, é muito complicado. E de repente você sofreu esse dano na tua vida, está me ouvindo. E eu quero dizer para você, o Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? Ele salva os contritos de espírito. Então, nesse dia, nessa devocional,
O Senhor estende a mão para você. O Senhor, Ele salva o coração. Ele está perto daquele que tem um coração quebrantado, um coração que foi violado, um coração que foi contrito, um coração que está sofrendo. Ele salva, Ele ouve, tá? Ele está perto, Ele é o socorro bem presente nos dias de tribulação. Quem sabe você está enfrentando na família uma história assim, quem sabe você está enfrentando na própria pele, né? O Senhor é o seu socorro, Ele é o nosso socorro, tá? Então, se esses fatos têm acontecido na sua família, se você está me ouvindo hoje, você percebe esse tipo de abuso na criança, no adolescente, denuncie, diz que 100, diz que para a polícia, diz que ao conselho tutelar, para o conselho tutelar, avise as autoridades, não coloque o véu da negligência, do não vi, né? Não desmente a criança, mesmo que ela precisa ser investigada, precisa dar atenção, precisa ouvir. Amém? Então, por isso, hoje, essa devocional é nossa responsabilidade. Amém? Faça bonito, denuncie, proteja as nossas crianças e adolescentes. Aqui a igreja, as crianças estão aqui, nós somos responsáveis por elas, nós somos responsáveis na rua, nós somos responsáveis, mesmo que não são os nossos filhos. Então, que esta devocional hoje venha despertar o cristão que habita em você, o crente que Jesus chamou não só para enfeitar a igreja ou enfeitar o céu, mas para cumprir um propósito. Se comprometa com a tua igreja, ame a tua igreja, ame os eventos da sua igreja, ame as campanhas da sua igreja, ame os cultos da sua igreja, não fique assistindo culto online, venha para a igreja, se arrume. Eu recebi visitas, eu tenho ouvido muito isso. E as visitas não foram embora a tempo, explique para as visitas, eu tenho compromisso com o meu Deus, eu tenho compromisso com a casa do Senhor, vamos à casa do Senhor? Vai lá, pega a Bíblia e fala, eu quero ler um versículo para vocês. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? E fala para eles, vamos para a igreja hoje, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Vai chegar dia, diz o Senhor, em que Ele enviará fome e sede na terra. Do quê? Não é de comida, mas de justiça, da palavra, sede do Espírito. A igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo não ficará nessa terra. Essa terra se transformará numa carnificina. Então, precisamos nos preparar, precisamos nos agir como igreja, precisamos assumir nossas responsabilidades, sabe? Sabe o grupo da sua igreja que você nem atenção dá? Não sou de grupo, é assim. Em outros grupos você dá atenção, você conversa e muitas vezes lá no WhatsApp, onde está o povo da igreja, os seus irmãos, os membros do corpo, você não entra, você não vê recado, você não ouve o que está lá, você tapa os ouvidos, tapa os olhos e tapa a boca. Se não edifica, deve tampar mesmo, mas você tem que estar atento. Eu sou parte desse corpo, eu sou a igreja, essa igreja nós somos, eu preciso estar lá no templo, eu preciso estar para que o corpo fique completo. Uma cabeça não anda sozinha, amém? Um braço não anda sozinho. E Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Então, que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos ser luz e sal nessa terra. E não se acende uma luz e coloca num lugar baixo, debaixo de uma cama ou uma mesa, mas coloca num lugar alto para iluminar toda a casa, não é? Então, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Uma comida sem sal é horrível, salgada demais não presta também. Então, vamos lembrar quem nós somos e vamos aí todos juntos trabalhar, ajudar, proteger, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, seja ele de 50 anos, seja idoso, seja criança, seja adolescente, seja quem for, seja uma pessoa que está perdida nas drogas, na prostituição, né, naquilo que é destrutivo, que é uma pulsão de morte, vamos apresentar a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Amém? Beijo no teu coração, até o próximo Shabbat Shalom.